Olá, tudo bem? Sou Leonardo Bozizio e estou como preceptor do Castelo Monte Salvá número 125 da Ordem dos Escudeiros para o ano de 2020. Hoje irei explicar como funciona um castelo, sua simbologia e seus ensinamentos. A Ordem dos Escudeiros é uma organização internacional patrocinada pela Ordem de Molay e idealizada para crianças do sexo masculino, entre 8 anos completos a 12 anos incompletos. O objetivo da Ordem é engajar as crianças nas atividades realizadas, preparando-as para uma adolescência com mais responsabilidade, auxiliando no desenvolvimento moral e intelectual, e também buscando a formação de um melhor cidadão para o futuro. O castelo é composto por todos os membros regulares, os escudeiros, um preceptor e um consultor. São no castelo que se desenvolvem todas as atividades ritualísticas, administrativas, sociais e filantrópicas do programa de escudeiros, que deverá proporcionar divertidas atividades para os garotos que ainda não possuem idade mínima para se iniciarem um capítulo da Ordem de Molay. São oficiais de um castelo: o mestre escudeiro, primeiro escudeiro, segundo escudeiro, capelão escudeiro, mestre de cerimônias escudeiro, escrivão escudeiro e tesoureiro escudeiro. Assim como na Ordem de Molay, a maçonaria atua como patrocinadora. Todavia, para a Ordem dos Escudeiros, o patrocínio é indireto, uma vez que cada castelo é patrocinado por um ou mais capítulos de Molay. O programa da Ordem dos Escudeiros foi iniciado pelos tios Ralph Hooper, Lynn Taylor e Michael Sanders. Após os trabalhos iniciados, Edgar Trafts foi trazido para escrever o ritual original, assessorado pelo tio Sanders. O primeiro Manor, castelo, foi reconhecido em junho de 1997, tendo sido sua primeira unidade instalada na cidade de Vancouver, Washington. A Ordem recebeu essa designação por motivos históricos, já que na primeira reunião do grupo não havia um lugar definido para se reunir, o que fez com que os membros se reunissem numa sala de jogos onde havia uma mesa arredondada. No Brasil, a Ordem dos Escudeiros foi introduzida por iniciativa do Colégio de Molay Alumni de Juiz de Fora, em 7 de dezembro de 2002, alcançando na mesma data o reconhecimento do Supremo Conselho da Ordem de Molay para o Brasil, SCODB. Ele foi o primeiro castelo de escudeiros da América do Sul. No estado de São Paulo, como Supremo Conselho Independente à época, também foi introduzida a Ordem dos Escudeiros, pelo atual Grande Conselho Estadual da Ordem de Molay do estado de São Paulo. Em 2004, com a criação do Supremo Conselho da Ordem de Molay para a República Federativa do Brasil, SCOD-RFB, atual Supremo Conselho de Molay Brasil, que tornou detentor da representação da Ordem de Molay no Brasil, muitos dos castelos existentes no Supremo Conselho da Ordem de Molay para o Brasil se filiaram ao mesmo, juntamente com o seu corpo patrocinador, em regra, o capítulo de Molay. Os castelos do estado de São Paulo, também com a criação do SCOD e RFB, se filiaram ao mesmo. Somente em 2006, na cidade de Maringá, com a realização do 2º Congresso Nacional da Ordem de Molay, é que ocorreu a aprovação do novo Estatuto de Regras e Regulamentos do Supremo Conselho, que contemplou também os castelos de escudeiros, como organização afiliada à Ordem de Molay. A partir deste momento é que se iniciou um trabalho de divulgação desta organização que era tão jovem e desconhecida em grande parte do Brasil, como também o início de uma padronização de seus rituais e paramentos em todo o Brasil. Ao longo dos anos, a Ordem foi se aperfeiçoando e se multiplicando pelo país, estando presente hoje em todo o território nacional e contando com total incentivo do Supremo Conselho. Em sua vivência no Castelo de Escudeiros, o garoto será apresentado a símbolos e figuras com significados muito importantes, que ajudarão a moldar seu caráter e guiar seus trabalhos dentro da Ordem. São eles a mesa redonda, os livros da sabedoria, o malhete da justiça e a espada da verdade. A mesa redonda simbolizava a expansão do poder e da glória por todo o mundo, mas também se tratava de uma força em prol da harmonia e da fraternidade. Era um antídoto contra a inveja, a ambição, a ânsia da supremacia e do poder, defeitos humanos que caracterizavam a mentalidade na Idade Média. Seu formato redondo não distinguia lugares, assim mostrava a todos que sentavam em sua volta que eram iguais e sem distinção de posições. Os livros da sabedoria servem aos escudeiros como um símbolo da educação e da luta pelo desenvolvimento intelectual. Nesta sociedade na qual crianças participam, a sabedoria é a companheira que guia estes jovens a caminhos mais nobres, bem-sucedidos e esperançosos.
Por esse motivo, os livros são colocados sobre a mesa, ensinando aos escudeiros que o futuro se constrói com um bom desenvolvimento intelectual. O malhete representa a força e o poder controlado. Por este motivo, é o símbolo da justiça e da liderança do mestre escudeiro, o qual conduz as cerimônias e os trabalhos dentro de um castelo. E a espada da verdade simboliza a palavra de Deus e também mostra que a maior arma que possuímos é a verdade. Com ela, conseguimos a paz com a família, a confiança das pessoas que nos cercam e a felicidade no nosso dia a dia. Por isso ela é fundamental dentro da Ordem dos Escudeiros. A verdade é uma virtude essencial. A dinâmica de uma reunião ritualística apresenta aos escudeiros a ideia de que somente com o conhecimento e sabedoria adquiridos, uma pessoa pode discernir o que é verdade ou não, e assim agir com justiça e prudência, com seus irmãos escudeiros e com as demais pessoas. O Castelo Monte Salvat, número 125, é patrocinado pelo Capítulo Monte Salvat número 104, filiado ao Supremo Conselho de Molay Brasil, e também pelas lojas maçônicas Vicente Neiva e Gabriel de Campos. Nossa sede hoje está situada na rua Rui Barbosa, número 663, em Presidente Prudente, no templo da augusta e respeitável loja simbólica Vicente Neiva. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, @CasteloMonteSalvat.